Eu acho que é desnecessário tudo isso. E eu vou explicar por quê. Uma professora e um professor em sala de aula, no dia, no cotidiano dos trabalhos, junto àquele estudante, ela conhece um por um. Ela sabe o comportamento de um por um. Eu digo isso porque eu estudei na Escola Rural Japão, lá no Rio de Janeiro, e naquele tempo não precisava nada disso. Era lotada, a escola era lotada. E não precisava nada disso. A única preocupação maior dos mestres era colocar nós em fileira quando nós entrávamos na sala de aula. Aliás, antes de entrar na sala de aula, cantar o hino nacional. Certo? Inclusive um projeto que eu pedi aqui nessa casa, um projeto quando as crianças antes de entrar na sala de aula, ficar em forma e cantar o hino nacional e estiar a bandeira nacional. Foi vedado aqui, ó. Foi vedado. Foi encostado no lixo. Não tem importância nenhuma. Agora, esse negócio aí de colocar lamparina para vigiar a criança, tá com nada, viu? O que está é abrir uma consciência dentro da escola. Abrir uma consciência sobre a violência. Transmitir a professora ou o professor ao aluno sobre a violência. O porquê da violência na sala de aula. Que exemplo está dando a violência nessa sala de aula? Abrir a cabeça do aluno, abrir uma consciência do que a perversidade não chega a lugar nenhum. Um diálogo. Agora, uma criança criada em outro hábito, em outros costumes, todo dia ela entra na escola, tem que ser revistada. Pô. Ali não é prisão, ali é uma sala de aula. Para evoluir um povo. E para que serve um professor? Para que serve uma professora? Para orientar. Para que servem os pais dessas crianças? Para orientar. Certo? Porque acontece, está chegando um ponto de que as escolas agora vai virar presídio. Certo? Sem necessidade. Porque o que vale muito, gente, é o seguinte, eu tenho uma maneira de concluir sobre a situação do moleque de rua, por exemplo. Eu nunca fui agredido pelo moleque de rua. Nunca, nunca. Sabe por quê? Porque eu sempre passava por ele, dava atenção a ele, passava a mão na cabecinha dele. Entendeu? Passava a mão na cabecinha. Não enche o saco. Sai para lá, vai para lá. Quer dizer, o que vale muito a gente não é a vigilância em torno dessa questão. É explicar os pais, educar bem os seus filhos nas suas casas, educar e explicar para eles com harmonia, com amor, com educação, com alimentação, com educação. Isso sim é aproveitoso numa sala de aula. Porque não adianta nada, viu? Sabe por que não adianta nada? Porque eu vou explicar por quê. Eu estou com 70 anos de idade. Eu nunca fui na porta de uma delegacia. E fui criado sem pai e sem mãe. Certo? Certo? Eu estudei na Escola Rural Japão, entre burro e ladrão. Nós falávamos assim. Mas falava de brincadeira. Mas não tinha nenhum ladrão lá na Escola Rural Japão. Entre burro e ladrão, a gente falava. Mas o que acontece? Era um diálogo, era o amor, a fraternidade, conhecimento, buscar o conhecimento, buscar harmonia.
nos materiais didáticos. Como está acontecendo aqui, eu fui em Brasília a pé, sabe o quê? Contestar contra 350 toneladas de livro didático extraviado na Grande São Paulo. Eu fui lá a pé, solicitado ao governo Collor, certo? A gente criticar o aluno é muito fácil. A gente tem que fazer um discernimento, no sistema que está podre. O sistema educacional desse país. Não é culpar uma criança, não. Vamos culpar o sistema da educação no nosso país. Que é voltada, sabe para quê? Só quem tem grana, tem din-din. Din-din. Olha, eu vou colocar o meu filho para estudar na escola particular, porque o negócio é din-din. O que manda é o din-din. Ah, será que eu estou errado em falar assim, dessa maneira? Hein? Ah, para com isso, gente. As crianças não podem ser tratadas como um delinquente, não. As crianças brasileiras têm que ser tratadas como gente. Não como delinquentes. Fabricação de delinquente. Então a criança vai entrar na sala de aula, tem que ser examinada todinha. Para depois... Que conversa é essa, gente? Para com isso, gente. Vamos dar amor para essas crianças. Vamos educar essas crianças. A responsabilidade maior, sabe de quem que é? Não é nem dos mestres, não, dos professores, não. A responsabilidade maior é dos pais. É de você, pai. É de você, mãe, que não educa o seu filho. Tá bom? E tem que ser educado nas escolas. Isso é incontestavelmente lamentável. Incontestavelmente lamentável. Agora eu falei certo, falei correto. Agora criar média em cima da desgraça das crianças é muito fácil, né? Olha, escola não é presídio, cara. Escola é uma casa educacional. Para educar o povo. As crianças. Pode falar, senhor vereador. Uma parte, por gentileza, nobre. Mas com muito prazer. Eu, primeiramente, quero aqui falar que por 70 anos a Vossa Excelência está bem, viu? Os 70 Graças anos a de idade. E que Deus o proteja, que o senhor consiga, por muito tempo, manter essa audácia, essa astúcia, esse vigor aí, para estar defendendo aqui esta casa. E quero ouvir todos os vereadores na fala aqui, mas a fala da Vossa Excelência me tocou muito. Na questão realmente que nós não temos o direito de constranger uma criança. Exatamente. Esta palavra realmente foi a palavra que mais me tocou até agora. Exatamente. E por isso a importância de nós conscientizarmos desta palavra que a Vossa Excelência disse. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, senhor vereador. Senhor vereador, permite uma parte? Pois não, senhor vereador. Eu também devo admitir que a sua fala foi esclarecedora. Me ajudou muito. É verdade. O senhor dá risada, mas é verdade. Mas eu dei uma risada de satisfação. Me ajudou muito à medida em que o senhor deixa claro que é muito constrangedor. Eu também compartilho isso. Eu acho constrangedor demais ter que todos os dias revistar uma criança. Isso cria no psicológico da criança uma certa dificuldade para entender. Então eu compartilho o seu pensamento. E essa conscientização é fundamental para que não exista necessidade de fazer isso. Com certeza. Muito obrigado, vereador. O senhor está muito bem para 70 anos, viu? Muito obrigado. Eu estou com 30 e já estou meio cansado. Pois é, mas eu estou com 70 anos e nunca fui na porta de uma cadeia. E estudei na Escola Rural Japão. E nós dizíamos lá assim, Escola Rural Japão, entra burro e sai ladrão. Mas era tudo uma gozação, era uma brincadeira, uma coisa de bom gosto, sutil,
inteligente. Muito obrigado.